mais novas, vou contar um pouquinho a história de como surgiu a rede, porque é algo que tem me nutrido cada vez mais, principalmente agora que sai do mercado corporativo. Então a rede foi inspirada no movimento aí do meu marido, que anda de moto, e quando ele estava buscando um trabalho, eu fiquei bastante impressionada como os homens eles se unem ao redor de um hobby que acaba transpondo outras esferas da vida, né? Então, ele estava buscando trabalho, os amigos de moto se mobilizaram em fazer coach, network, e inclusive simular entrevistas e empurrá-lo para várias oportunidades que sequer sabiam se eram adequadas para ele, simplesmente para dar esse apoio moral. Assim. Eu achei isso muito legal dos homens, porque eles não queriam nem saber o que Cássio era ou não era, eles estavam simplesmente dando essa força. Inclusive, o Cássio viajava assim, de moto com esse grupo, simplesmente por esse suporte emocional mesmo. Na escola eu era mãe, em casa eu era esposa e eu não tinha nenhum hobby. Eu falei, putz, cadê o meu papel de mulher? Onde eu consigo descascar esses papéis e saber o que eu sou? E daí quando eu comecei a conversar com as mulheres, outras mulheres, elas sentiam essa mesma questão, né, de que a gente esquecia do papel mulher, da nossa essência, e foi aí que tive essa ideia de criar o grupo no Facebook para a gente poder conversar sobre coisas de mulheres. Esha significa isso, né, essência, é uma deusa cujo símbolo é uma lareira redonda onde as pessoas conversam assim, ó, sem hierarquia, olho no olho, aprendendo umas com as outras. E antes, quando os gregos eles iam fundar uma cidade, eles passavam na Esha para depois ir para outro lugar. Né? Então, quando a gente busca o nosso aconchego, a nossa chama, para depois a gente ir para os lugares. Eu fico muito feliz de ter conquistado tanta gente, que hoje são minhas melhores amigas, melhores amigos, tanta gente que participa aí da minha jornada, de uma forma tão especial e tão verdadeira. Assim. Então, sou muito grata por vocês estarem aqui. E hoje é uma noite super especial, porque eu conheci a Fátima, pela Estel e pela Dê, que são pessoas que a rede me trouxe de volta. Tínhamos trabalhado juntas, eu tinha trabalhado com a Dê, com a Estel, tinha perdido contato com elas. E a Estel me contou da história da Fátima, uma mulher super batalhadora, né, que tem enfrentado vários cânceres, tem feito várias cirurgias, e tem aí também um conteúdo riquíssimo para a gente se conhecer e para passar isso para outras pessoas. Acho que a gente tem muito a aprender. E eu admiro muito essa questão aí de levar com tanta fé. Tem alguém que tem alguma restrição? Se tudo bem? Então tá. Não sei se ele já tinha perguntado, mas eu convido a perguntar de novo. E acho que depois também compartilhar com a Rede Estia o material, né, já que são a Rede Estia que está promovendo esse encontro, né? Muito bem, gente. Então, vamos lá. O que, assim, falar de dinâmicas humanas é uma... Como que fala? Uma palhinha, uma degustação, assim, né? É um conteúdo que ele é bem prático. Você faz uma palestra de 1 a 2 horas, você já consegue aproveitar isso no seu cotidiano, com as pessoas que você conhece, mas também é um conteúdo que ele dá vazão para bastante aprofundamento e desenvolvimento. Tanto é que a gente teve um grupo em Campinas que durou 15 anos com encontros semanais de 3 horas por semana. Imagina, a gente parava em julho, fazia uma pausa em julho, uma pausa em dezembro e continuava assim no grupo. E então e sempre este tema, dinâmicas humanas. Por quê? Então, assim, a grosso modo, eu posso dizer, a gente pode partir daqui, mas tem várias formas de começar esse assunto. Porque dinâmicas humanas é uma proposta de aprendizado a partir da compreensão das diferenças. Então, como eu funciono, como o outro funciona, né? Já ouvi pessoas falando nessas reuniões, né, fazendo depoimentos, nossa, nunca na minha vida alguém tinha perguntado como eu funciono. Nossa, essa pergunta é nova para mim, né, diferente. Eu nunca parei para pensar sobre isso, né? Então, como eu funciono, qual é o meu jeito de ser,
qual é minha forma de, minha dinâmica de personalidade, né? Minha forma de meu processo de funcionamento. Então, são perguntas que a gente fala, jeitos de ser, dinâmica de personalidade, sistemas humanos, jeito de funcionar, dinâmica humana. Toda vez que eu usar essas palavras, eu estou me referindo à mesma coisa, tá? São sinônimos. E então, como ela traz esse olhar de como eu funciono, e também no momento que eu vou aprender como eu funciono, eu aprendo como o outro funciona, porque em geral isso é feito em grupo e de uma forma bem interativa, bem prática, a partir de um processo de aprendizagem por comparação. Eu começo a ver refletir sobre o meu jeito e observar o jeito do outro. E nesse caminho de refletir sobre o meu jeito e observar o jeito do outro, eu vou descobrir pessoas parecidas comigo e pessoas diferentes de mim. Por que esse trabalho ele dá vazão para bastante aprofundamento? Tem vários motivos, mas um deles é porque a gente fica o tempo inteiro investigando qual é o processo de cada um. Se eu perguntar para vocês o que você está pensando, o que você está fazendo, o que você está sentindo, é mais fácil de responder. Eu estou arrumando o cabelo. Eu estou sentindo saudade. Estou pensando no que como é que eu vou para casa quando eu sair daqui. Enfim, é mais fácil. Agora, quando eu paro e pergunto para vocês qual é o seu processo de pensar, qual é o seu processo de sentir e qual é o seu processo de fazer, aí você fala, meu Deus, primeiro eu preciso entender o que é isso, né? O que esse raio desse processo de fazer até dá para chegar mais perto, né? Porque cada um tem um jeito de fazer as coisas, né? Então a gente olha para investigar essas coisas, a gente faz várias conversas temáticas e várias atividades mão na massa. E hoje nós estamos com um programa de dinâmicas humanas, nutrição e yoga, que começou no dia 24 de agosto, lá no Hotel Matsubara, ali na 23 de maio, sabe onde é o prédio da IBM, em parceria com um estúdio de yoga chamado Exisp. Então eu trabalho a parte de dinâmicas humanas, o Eugênio trabalha a parte de nutrição, orientação nutricional, e aí os professores da Exisp trabalham a parte de yoga. O que junta tudo isso? A palavra dinâmica é um dos elos. Dinâmica de funcionamento, dinâmica em relação à alimentação e dinâmica celular, da nossa matriz extracelular, um monte de coisa que acontece, coisas que acontecem no nosso corpo e estão lá acontecendo e a gente nem percebe que estão acontecendo, mas elas acontecem e afetam o nosso humor, nosso estresse, nosso desempenho, nosso centramento, afeta tudo. E a parte dinâmica na yoga, que é a parte de biomecânica, né? Como você mexe o corpo, como você acorda essas células, como você faz essas células respirarem e como você se conecta com o plano espiritual, né? Que yoga é união. Então é um programa de 5 encontros. Já estou falando no começo, porque no final, que é a correria, a gente não fala mais nada, né? É um programa de 5 encontros, já teve o primeiro, ainda faltam mais 4, o segundo vai ser 14 de agosto, depois se alguém se encantar pela nossa atividade, quiser se aprofundar, aí vocês se inscrevem, o site é dinamicashumanas.com.br. E esses 4 encontros, então o primeiro encontro é a descoberta, o segundo encontro a gente aprofunda com conversas temáticas, que eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, o que é essa conversa temática, e atividades mão na massa. Terceiro encontro é como é que eu aprendo a me comunicar e me relacionar com os diferentes, porque a ideia é aprender as várias línguas, né? Do jeito A, do jeito B, do jeito C, para eu poder me relacionar melhor, ter relações mais saudáveis. Aí o quarto encontro a gente entra na parte de desenvolvimento, que é a integração dos 3 princípios
que também é uma coisa que une dinâmicas humanas, nutrição e yoga, porque os 3 princípios são físico, mental e emocional. Então, como que eu integro isso à luz das dinâmicas humanas, à luz da nutrição, à luz da yoga? E o 5º encontro, eu digo que é o encontro mais sagrado, assim, mais divino, mais especial que tem nesse programa, porque é o momento da descoberta de talentos. Aí a gente descola das dinâmicas, e daí não é mais a dinâmica X lá, que é a dinâmica A, ela é da dinâmica A, ela não é mais da dinâmica A, ela é a Cris. E aí a gente vai olhar o dom mais profundo da Cris. Ela vai fazer um trabalho de campo, todos os participantes vão fazer um trabalho de campo em cima disso, e depois a gente vai ter uma colheita presencial. E a premissa é que aquilo que é o nosso grande dom, o nosso talento mais natural, é tão natural, que a própria pessoa não reconhece. Que é igual respirar. Você não fica pensando, estou respirando. Você respira. Tem um monte de coisa no nosso corpo, na nossa energia, que acontece inconscientemente, você não vê. Então, o talento, a gente trata dessa forma. É algo tão profundo, tão natural, que às vezes a pessoa fala, imagina, eu fiz isso. Mas isso aqui que você fez é tão precioso. Nossa, menina, como você consegue fazer isso? Imagina, não é assim que a gente faz? Então a gente vai olhar para isso, para cada um se enraizar e se apropriar mais do seu próprio talento. Então, se alguém se interessar depois, fala com a gente, tá? E agora nós vamos fazer um exercício já de começar a... Eu sempre uso a palavra descoberta, mas eu estou descobrindo que não é bem descoberta. É relembrar aquilo que você já é. Porque está tudo aqui, já está tudo, nossa sabedoria, nosso conhecimento, já está tudo em nós, a gente só não lembra mais. Então a gente faz essas atividades para relembrar. E com a pergunta, qual o seu jeito mais natural de ser? Qual é o seu jeito mais natural de ser? O jeito mais natural de ser é aquele que você... Quer ver Vou dar 3 dicas. Aquele que permanece... Aquele jeito seu, aquela marca sua, que permanece desde que você era criança. E aí você olha, assim, você lembra lá da sua infância e fala, nossa, mas isso continua comigo, não mudou, isso está aqui presente. Então essa é uma dica. A outra dica é, quando você está num ambiente que você pode ser você, totalmente assim, você pode deixar os protocolos de comportamento do lado e você fica bem à vontade com seus amigos mais queridos, que você tem intimidade e tal. Como você é nesses ambientes? E a terceira dica é, quando você está numa situação de muita pressão, e aí você tá lá, né, seguindo o protocolo lá, né, a etiqueta daquele lugar e tal, só que aquela pressão passou dos limites e você fala assim, você pega as etiquetas, os protocolos, manda as favas e aí roda a baiana. Então como é que você é, como é que funciona isso pra você? Porque aí vem um jeito que estava ali reprimido, mas que também é você. Então, pensando um pouco em tudo isso, mas sem também ficar muito preso, né? Vou convidar vocês para vocês levantarem, circularem aqui. E vai lá falar com o mestre, mas mestre, ele fez isso, isso e isso, e aconteceu não sei o quê, porque o conflito não sei das quantas, aí o mestre vira e fala, você tem razão. Aí vem o outro, né, da oposição e desabafa com o mestre, não, mas ele fez isso, isso e isso, ele que está errado, não sei o quê, você também tem razão. Então isso que ele trouxe aqui é meio isso, sabe? Tem um pouco disso? Tem também. Assim, pessoas das diferentes dinâmicas, aí tem uma certa tendência a procurar. Mas tem o outro lado também, de você encontrar pessoas de qualquer uma dessas dinâmicas, em qualquer profissão.
né? Então, pegando aqui mesmo, e o que... isso aqui é legal, as aplicações. Quando eu comecei a estudar dinâmicas humanas, tinha um grupo sueco que estava fazendo uma pesquisa sobre a íris dos olhos. Então, pela íris dos olhos, eles conseguiam descobrir a centragem, né? Porque essas cores aqui são a combinação dos 3 princípios, físico, mental e emocional na personalidade. O primeiro princípio é a centragem, o centro da personalidade da pessoa. E aí eles conseguiam ver pela íris dos olhos se a pessoa tinha uma centragem mental, emocional ou física. E essa mesma tarefa para o rosa, para o amarelo, para o azul e para o verde, como eles vão processar essas informações e coletar dados, processar as informações e executar a tarefa até fazer a entrega final, serão processos diferentes de cada um, mas todos entregam com qualidade e entregam no prazo. Isso é bem, bem importante. Não é determinante para a escolha de profissão. As dinâmicas têm a ver com Rosas, para a gente reverenciar o talento. Aqui, ó, você tem o líder Mahatma Gandhi, Fernando Henrique, ó, político, Kennedy, Martin Luther King, que tem essa característica da inovação. Emocional, mental, é isso? Emocional, mental. Aí, o branco... esse eu não falei. Então, quiserem saber mais, venham para o programa de dinâmicas. Hoje eu incorporei a marqueteira. Mental físico, é uma dinâmica rara. Lá no outro grupo, eu acho que a gente tem uma pessoa desse. Olha só, ele é dançarino. Tem nada a ver. Político. Líder espiritual. O amarelo, ó. O Einstein, físico. E amarelo, a Madre Teresa de Calcutá amarela. O Lula amarelo. Mas tem a leite pra ele. Sim. Lady Di, o verde, olha só. Winston Churchill, gente. Vocês é um grande historiador, que é o verde. Então, e o azul, olha lá, Dalai Lama, que é líder espiritual, músico, Ioiô Ma, José Serra, político, arquiteto, né, para mostrar as diferentes profissões. Só no rosa que ficou mais homogêneo, né, tudo os líderes importantes. Deixa eu ver. A primeira coisa que a gente percebeu, e que eu percebi no atendimento, eu recebi um convite para escrever um artigo, e aí eu peguei todos os prontuários e comecei a analisar todos os prontuários. E eu desenvolvi um sistema para coletar as informações e, por exemplo, tem um grupo que eu não consigo coletar informação no computador, porque eu tenho que ficar olhando para a pessoa. Porque se eu não ficar olhando, parece que eu não estou interessado. Então eu pego um papel e começo a escrever. Por incrível que pareça, quando eu pego um papel e começo a escrever, a pessoa conta tudo. Se eu ficar no computador, não conta nada. Porque ela quer que eu fique olhando no olho e ela entende que escrever, ela está vendo a pessoa escrevendo. E aí eu comecei a juntar os pacientes, e aí deram mais ou menos nos 4 grupos. Tem paciente que eu falo, olha, nós vamos começar, ele fala quando, o que, como é que é para fazer, e eu posso ir embora? Assim, tem um que eu falo, vou perguntando e assim, não, Aí na outra volta com um rosário, já conta tudo, você me perguntou isso, então ó, fui saber da minha mãe como é que foi, trouxe todas as informações certinhas, manda pelo WhatsApp 5, 6 vezes, com 1, 2, tracinho, 3, tem de tudo. E quando a Fátima convidou para a gente fazer esse trabalho, eu levei o item que eu considero o item mais precioso da nutrição, que é a limpeza da matriz extracelular, que é o espaço entre as células e o sistema sanguíneo e o sistema linfático.
As células, elas nunca conversam direto com o sangue, nunca conversam direto com o sistema linfático. Existe uma matriz no meio do caminho onde tudo acontece. A inflamação acontece, a limpeza acontece, a contaminação acontece, a deposição acontece. E nesse processo de aprendizado, quando a gente limpa essa matriz, o processo celular funciona muito melhor. E o processo de limpeza dessa matriz, por incrível que pareça, tem a ver com as dinâmicas. Porque cada pessoa enxerga o evento de uma forma diferente. E a curva de hormônios é ativada de forma diferente. Então, para um grupo que sente um evento e que amanhã o evento já foi embora, eu consigo limpar essa matriz com muito mais facilidade do que uma pessoa que traz esse evento sempre com a mesma carga. Porque ela recupera os mesmos hormônios, toda vez os mesmos hormônios. Então eu tenho que estar lá sempre cuidando para que essa carga seja organizada. Então cada dinâmica dentro da individualidade metabólica gera um trabalho enorme para o nutricionista que está interessado nesse processo de limpeza da matriz extracelular, que é a grande origem de todas as enfermidades. Como a Fátima falou, eu sempre digo para as pessoas que não existem doenças. Não existe corpo doente. O corpo, ele sempre se adapta. Só que algumas adaptações encurtam a vida. Eu queria falar isso. É sempre. A doença é uma resposta do corpo. O corpo, ele sempre responde de um jeito. Para o corpo, para o sistema do corpo, não existe o futuro e não existe o passado. Só existe agora. Então o corpo sempre tenta viver o agora. Os hormônios que o mantêm faz com que ele fique funcionando hoje. Então quando eu falo para as pessoas, nós tivemos 2 seminários na clínica, um foi sobre obesidade e o outro foi sobre ansiedade e depressão. E quando eu juntei tudo e falei, olha gente, para mim isso tudo é nutricional, falta nutriente, e a conclusão que os médicos chegaram também foi essa. O corpo não consegue compor as substâncias que precisa, por falta de absorção, ou porque o intestino não está funcionando direito. E eu sempre digo para todas as pessoas, 2,5 milhões de anos não podem estar errados, gente. Nosso corpo tem 350 milhões de anos de informação. Os dois últimos 1,5 milhões de anos foram a parte da parte central, a parte mais importante do cérebro, que é o córtex da frente aqui. Isso não pode estar errado, senão a gente não estaria aqui. Então a alimentação, como é base, é a partir dela que eu faço todo o trabalho de limpeza e todo o trabalho de resgate do funcionamento do corpo para se manter dentro de um padrão o mais estável possível. E esse é o maior trabalho de todo mundo hoje. Tá? Então, quando eu fiz o trabalho de dinâmicas humanas, eu já conhecia outros processos, a gente já tinha... Nossa, as discussões eram... Me dá um nó, gente. Era um quebra-pau às vezes, porque eu vinha de um outro processo de aprendizado, mas quando eu peguei as fichas e eu comecei a estudar, eu vi que tudo funciona e está tudo certo. Somos todos humanos, entendeu? Pouco importa qual é a cor, a gente, no final das contas a gente se vira e faz tudo certo e pronto. É muita teoria. Então tem muita coisa que é comum e o trabalho da nutrição traz essa base. Quando a gente altera o mecanismo de funcionamento do corpo e resgata 2,5 milhões de anos, a pessoa se expõe do jeito que ela é. Por incrível que pareça. Eu sei quem vai ter dor de estômago, eu sei quem vai ter incômodo no intestino, eu sei quem vai ter dor de cabeça. 100%, porque pela medicina chinesa a gente tem... na realidade a medicina chinesa diz que nós temos algo de fora e algo de dentro. Sim. As toxinas de fora e as toxinas de dentro, o que influencia de fora e o que influencia de dentro. E o que influencia de dentro histórico tem espiritual também, né? Isso, por exemplo, se eu for contar pelo lado da antroposofia, pelo lado da Ayurveda e pelo outro lado, eu diria que o nosso corpo ele é a coisa mais fácil para viciar. Porque nós viemos dos lugares onde a sensação não existia. O nosso corpo foi feito para experimentar as sensações, não para se viciar nelas.
O problema é que a gente se apega. E quando a gente se apega a um vício, qualquer que seja, uma emoção boa é um vício, virar eufórico. Então, no dia que a pessoa não tem aquela emoção boa, fica triste, fica chateada. Ali existe um vício. Mas eu sou atleta, eu corro, eu tenho saúde. No dia que eu não corro, eu fico irritado, brigo com todo mundo. Eu sou um viciado. Porque o nosso corpo foi feito para isso. Então, o que eu faço? Eu identifico, a pessoa encontra o vício dela e convive com o vício dela na paz, entendeu? Sem briga, né? Não precisa, gosta de açúcar? Não tem problema, vai lá, vai no seu dia, desde que você perceba que está acontecendo. Então esse é o trabalho hoje que eu faço junto com a nutrição. E o Dinâmicas Humanas me ajudou muito, 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 muito. Porque eu comecei a perceber também o meu processo. E eu acho mais importante para o nutricionista conhecer o seu processo do que conhecer o processo do seu paciente. Porque se eu estou começando a ficar irritado, porque a minha dinâmica é receber as informações prontas, o meu paciente não é obrigado a entender da dinâmica dele. Aí eu tenho que engolir e falar, fica quieto e escuta. Mas vai demorar 3 horas. Vai demorar 3 horas. Escuta, anota, perceba a dificuldade que você está tendo para poder ouvi-lo. E aí o trabalho vai. Depois de um tempo a gente aprende. No começo dói, mas depois a gente aprende, é fácil. Como a Fátima diz, a nossa capacidade de aprendizado, não de aprendizado, né, de relembrar, é quase... De relembrar, é verdade, a memória, né? Aqui tem no verde uma frase, né, da memória da infância que eu te falei, que a gente resgata com detalhes, tal, que é uma facilidade do verde também, né? É a memória. A gente conta que tem uma nutricionista também, não é nutricionista, ela é uma terapeuta, e ela fala que antes de sermos qualquer coisa, somos apenas um ser. Então, você acha que somos seres espirituais vivendo uma experiência material? E aí entra a tua fase maravilhosa? E aí, gente, por aí a gente vai... Nutrir esse corpo. Meu primeiro contato com esse sistema, assim, essas gotas, eu não tenho muita vivência. Realmente foi bastante interessante, assim, realmente deu para assim, entender o próximo nessas poucas explanações, pouco tempo que nós tivemos aqui, essa experiência aqui, mas realmente assim, no seu dia a dia, você refletindo no seu dia a dia o que você nos ensinou, essas cores, realmente dá para entender algumas posturas de outras pessoas. E isso que é o sentido da coisa agora. Eu tenho um trabalho que envolve muito desenvolvimento de liderança. E saber entender como você vai fazer o outro te entender é essencial para uma liderança. Assim. Eu achei que eu também nunca tinha escutado sobre dinâmicas humanas. Eu vim totalmente isenta, assim, papel branco para entender o que era. E eu, gostei pra caramba. Caraca, não sou só eu. Acho que isso dá um certo alívio também. É normal eu precisar de um tempo sozinha, quando tem muita coisa acontecendo, eu precisar do meu tempo e tá tudo bem. Isso me deu um certo alívio, vou falar a verdade. E também vim totalmente isenta, não sabia nada e acho que muita coisa fez sentido de não só me identificar aqui, principalmente aqui, mas ver uma característica ali, outra ali, e daí tentar integrar tudo isso e ver como vai funcionar. Acho que fez mais sentido agora transitar por isso. Dia a dia, como você falou, que é fundamental para o autodesenvolvimento e autoconhecimento, né? É interessantíssimo. Eu não conhecia dinâmicas humanas, não. Eu achei muito interessante e só agregou para o meu desenvolvimento. Obrigada. Acho muito legal que foi natural perceber as coisas, até pelo jeito com que o grupo se impunha, que você ia explicando. Então fica mais fácil da gente identificar naturalmente algumas atitudes. Por exemplo, o amarelo ele é mais empático. Aí na hora que ela foi falar e cortou, ela falou, olha, desculpa,
Então é uma sensibilidade e empatia do amarelo que na hora eu falei, nossa, olha, é uma atitude que pode ser que no dia a dia a gente acaba não relacionando as características do grupo, mas que agora fica muito mais claro pra mim, assim. Achei muito legal. Mas o grupinho da Natura ficou no rosa. Gente, dá pra perceber o trabalho. Eu convivi com vocês trabalhando. Eu sou Natura. Não, é rosa. Não, eu sei que não são todos, mas... Mas tem uma consciência. Mas tem uma coisa assim do trabalho que vocês sempre desenvolveram, da dinâmica, sabe, de tudo assim, rápido. E aí eu comecei a perceber, assim, não sei se tem mais gente da Natura ou não, mas é lógico, tem sempre um dia diferente. Então, mas eu acho que tem isso, porque eu via muito no trabalho delas essas ações de imediato e tudo lindo, e tudo tinha que ser pensado, e tudo tinha que estar arrumado, e se elas ficassem muito no seu verde, não saía, tá? Então, assim, é muito interessante, eu não tinha percebido. Quando eu olhei, eu falei assim, gente, elas são rosas mesmo. Eu me diverti muito e fui presenteada por ter uma pessoa que, de certa forma, eu convivi, conheço melhor em cada um dos grupos. Então, também foi muito divertido não só olhar para cá e o que ia acontecendo aqui, mas encontrando essas pessoas com quem eu tenho afinidade e conheço e olhando desse olhar diferente. Então, também foi muito gostoso. Eu não conhecia a ferramenta. E foi muito legal, foi muito bacana ver cada vi cada uma de vocês. Eu já pensei em pegar contato No ambiente corporativo. Trabalhei 40 anos em empresa grande, assim. E é impressionante como a falta desse conhecimento afeta a produtividade. Quer dizer, se as pessoas tivessem essa compreensão, tudo fluiria melhor, tudo caminharia melhor e a produtividade muito mais fácil. E é incrível que isso não se divulgue mais, não se conheça mais, especialmente em ambiente corporativo. A gente tem, depois vocês deem uma olhada lá, é bem legal, nós fizemos um e-book. Mas um e-book de verdade, acho que tem umas 30 ou 40 páginas, assim, com vários textos mesmo, assim, bem servido. E tem um artigo, um texto lá no e-book que fala quando os diferentes e os semelhantes nos fazem bem. Tem muito a ver com o que ela trouxe agora. Qual que é? Quando os diferentes e os semelhantes nos fazem bem. Está no site lá, dinamicashumanas.com.br. Vocês entrem lá abaixo, tem também um teste lá, para brincar um pouquinho. Eu acho assim que é tendência de colocar isso em caixinhas, né? No sentido assim. Pois é, gente. Eu estava conversando isso em casa hoje. Veio esse negócio. Mas a gente está falando nesse processo de funcionamento. E aí também fui me percebendo, né? Eu não sou só o amarelo. Né? Aí foi me dando um negócio enquanto falei, caramba, meu, era para estar lá, mas também lá não, mas e o amarelo, como é que fica? E aí você vai compreendendo que isso é processo, que isso é relacionamento, que isso é comunicação, que isso é empatia, e todo mundo pode ter isso, e aí é que vem a questão do desenvolvimento. Por isso que eu estou dizendo que eu acho assim, que é paradoxal, porque eu de classe, olha, físico-mental, porque na medida que foi falando, eu falei, parece que é uma divisão. Físico-mental, emocional, M, FM, M, alguma coisa assim, mas aí depois você vai entendendo, né, quer dizer, esse processo, é o ir e vir, né, nessas características e na relação, na comunicação, e só faz esse movimento de entender o outro se você sai da caixinha, sai do rótulo, entendeu? Então é interessante que eu saia com essas reflexões. A gente tem essa limitação do tempo
Então, convido vocês para a gente promover, mesmo que não seja dentro desse quadrado aí do programa das dinâmicas humanas, que a gente possa se encontrar de novo e continuar, enfim, fazer alguma coisa para a gente aprender mais, tá bom? Muito obrigada. Falando de dinâmicas humanas, é material de aprendizado. Caras e bocas, a forma que a pessoa gesticula, a forma que a pessoa anda. Assim, o facilitador está passando uma tarefa, a pessoa já levanta, já vai fazer antes do facilitador terminar de falar. É material de aprendizado. O outro que terminou, o facilitador acabou de explicar a tarefa, aí ele fala, mas qual é o propósito? É material de aprendizado. Tudo é material de aprendizado num trabalho de dinâmicas humanas. Até quando um colega levanta para ir no toalete, é material de aprendizado. Então, observem tudo. Tom de voz das pessoas, o jeito, por exemplo, quando uma pessoa está falando, as outras começam a falar junto, é material de aprendizagem. Quando uma pessoa está falando e o grupo inteiro fica num silêncio absurdo, natural, sem ninguém pedir, é material de aprendizagem. Então, observem tudo. A outra que é o ligar o observador, o prestar atenção, e são duas coisas que aparecem em NP metodologias, né? Eu fiz a teoria U agora e tenho prestar atenção. A forma que eu presto atenção produz um resultado diferente. A Otto Scharmer fala muito disso. Outra coisa, lá no Maturana também se fala muito do observador, né? Então, observem. A outra coisa é o seguinte, eu sempre brinco com os grupos, mas não é uma brincadeira, isso é muito sério. O indicador de sucesso desse trabalho, seja numa palestra de 1 hora, ou seja num programa de 1 ano, ou num grupo de estudo de 15 anos, o indicador de sucesso é sair daqui com dúvida. Sempre. Sair daqui com dúvida. Quando você sai com dúvida, a conversa continua, a música continua, as perguntas continuam aflorando. Quando você sai com certeza, acabou. Não tem mais o que fazer. Né? E ainda por cima, corre o risco de sair com rótulo. Que rótulo a gente já tem um monte, né? Desde que nasce, quando você nasce, nem nasceu ainda, porque hoje já se sabe o sexo do bebê antes, né? Tá lá na barriguinha ali quietinho lá e já ganha um nome, né? Já é o primeiro rótulo que a gente recebe na vida. Então, sair daqui com dúvida e em cada diferença que você perceber, procurar olhar com apreciação para enxergar qual é o talento naquela diferença. Qual é o talento que aquela diferença revela para a gente, porque até um certo ponto a gente tem uma tendência de rejeitar o diferente. Não faz do meu jeito, então não serve. Não sei o que, então não serve. Então a gente tem uma tendência a rejeitar. Embora nesses 20 e tantos anos de dinâmicas humanas, que eu nunca parei de trabalhar com isso, eu conheci, vocês pasmem, mas eu conheci acho que uns 4 ou 5 casais de mesma dinâmica. Pasmem, como que é isso, né? A gente tem uma rejeição e ao mesmo tempo uma atração pelo diferente, né? Como é que os opostos se atraem, né? Então, tem isso também. E que mais? Processo que é difícil de mudar, né? Porque tem um negócio ali, não sei se está escrito ali, mas é que todos nós temos capacidade infinita de aprender. Ou de lembrar, né? Que agora eu estou nesse negócio do lembrar. Ou de lembrar o que a gente já sabe que vem na nossa essência, né? Que está disponível aí no universo para nós, que a gente já veio com isso. Então, nós temos essa capacidade infinita. Todos temos uma capacidade. E aí a gente tem um monte de coisas aprendidas e tem o natural, que a gente quer investigar aqui, é o jeito de ser mais natural. E nessa capacidade infinita eu vou me moldando, né?
Aí depois eu aprendo um monte de coisa lá do azul, e aí quando eu vou dar uma palestra eu fico tão azul que ninguém acredita que a minha essência é rosa, né? Mas tem uma coisa que não muda. O meu gestual, se eu for um rosa no gestual staccato, não vai mudar isso. O jeito de gesticular, que eles têm um gesto staccato, que tem um soquinho assim. Outra coisa que não muda, a forma como foca o olhar e essa coisa que é muito forte neles, falantes por natureza e muito movimento. Então esse aqui é aquele grupo que o facilitador começa a explicar, aí eles já saem fazendo, antes de terminar de ouvir a explicação. Eles querem saber uma visão geral do assunto. Deu muito detalhe, ele já não está mais ouvindo, né? A não ser que seja uma pessoa assim, muito integrada, já trabalhou bastante a escuta e tal.